Oi, pessoal! Tia Vanessa de volta! Gente, olha só, hoje a gente vai trabalhar sobre volume e capacidade. Semana passada, vocês tiveram a oportunidade de ver o vídeo sobre volume. E hoje a gente vai unir o conteúdo de volume com o conteúdo de capacidade. O que a gente precisa lembrar? A gente precisa lembrar que volume a gente só consegue calcular quando a gente está diante de uma figura tridimensional. Então, por exemplo, se eu pego uma folha de papel, vou pegar aqui uma folha de papel e perguntar para vocês qual é o volume dessa folha de papel. Será que a gente consegue descobrir qual é o volume dessa folha de papel? Eu espero que vocês tenham pensado na resposta que eu gostaria de ouvir. Seria sim, claro que não, professora, porque o volume a gente só consegue calcular quando a gente tem 3 dimensões. E uma folha, nós temos, no caso, uma figura plana, então, no caso, um retângulo. Nessa situação, nós só teríamos 2 grandezas, comprimento e largura, ou largura e altura, depende de como essa figura está ali disponível para a gente. Então, para a gente calcular o volume, o espaço em que aquele objeto ocupa, eu preciso ter comprimento, largura e altura. Deu para lembrar? Então, ó, acompanhem aqui que a gente tem várias coisas para ver hoje, tá bom? Beijos! Então, vamos lá. Volume e capacidade. O que é o volume? Vamos relembrar? Olha só, vou trazer minha janelinha aqui para o cantinho. Preciso lembrar que volume é a quantidade de espaço ocupado por um corpo. A medida de volume é dada por metros cúbicos pelo Sistema Internacional de Medidas. Gente, na realidade, sempre a gente tem uma unidade de medida padrão. A unidade de medida padrão do volume é o metro cúbico. Se a gente parar para pensar, a unidade padrão de comprimento é o metro. O do volume é metro cúbico, porque querendo ou não, nós estamos também trabalhando com medidas de comprimento, certo? 1 metro cúbico corresponde ao espaço ocupado por um cubo de 1 metro de aresta. Como a gente tocou no assunto da aresta, vamos tomar aqui como exemplo essa caixinha aqui, ó. Eu vou aumentar minha janelinha e fecho daqui a pouquinho. Olha só, nós temos essa caixinha aqui, ó. Claro que eu teria que trazer coisas gostosas para vocês, né? O que a gente pode fazer com uma caixa de cacau em pó 100%? Gente, tudo de chocolate, que isso aqui fica maravilhoso. Então, é o seguinte, eu tenho essa caixinha aqui, observe que é uma caixinha mesmo, eu tenho 3 dimensões, então acompanha aqui comigo. Eu tenho a minha base, que é essa parte aqui de baixo, ó, que é o comprimento. Eu tenho a minha altura e eu tenho a minha largura, que é aqui, ó. Então, eu tenho 3 dimensões, base, que pode ser chamada de comprimento, altura e largura. O que ele disse aqui para vamos lembrar? Imagine que você tenha um cubo, ou seja, o cubo é aquela figura tridimensional. Eu tinha separado aqui, mas desapareceu. Então, imagina só, deixa eu pegar meu filtro. Imagina só que a gente tem uma figurinha, uma caixa em formato de cubo, e essa caixa tem 1 metro de comprimento, 1 metro de altura e 1 metro de largura. O que cabe aqui dentro seria, no caso, 1 metro cúbico, tá? Esse 1 metro cúbico, quando a gente fala no que cabe, a gente pode transformar o que cabe aqui dentro. Cabe água, pode ser, no caso, medida de capacidade, pode ser gás, enfim, a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Voltando aqui na nossa figura, olha só o que nós temos. O metro cúbico corresponde ao espaço ocupado por um cubo de 1 metro de aresta. Então, ó, arestas são as laterais, ó. Essas lateraisinhas aqui, ó, que unem um vértice a outro. Vértice é a ponta. Então, quando eu uno um vértice até o outro vértice, essa linha aqui, ó, é a aresta. Aqui, ó, onde tem a marca da Nestlé, é a face, as pontinhas são os vértices. Então, ele está querendo dizer, se você tem um cubo que tem 1 metro de aresta, no caso, na base, na altura e na largura, eu tenho um espaço que está sendo ocupado de 1 metro cúbico, ok? Para a gente calcular o volume, a gente multiplica comprimento vezes largura vezes a altura. E aí nós temos essa fórmula, V é igual a C vezes L vezes H. Lembrando que o C, que é o comprimento, eu posso substituir por base, tá bom? A gente não pode esquecer disso.
Voltando um pouquinho, se a gente tiver que calcular a área da face dessa caixa, então, de novo, a área eu faço base vezes a altura. Então, eu multiplico só 2 vezes. Para a gente calcular o volume, eu calculo considerando as 3 grandezas: base, altura e largura, ok? Um outro detalhe para a gente lembrar é que quando a gente trabalhava com área, ou seja, base vezes a altura, eu tinha a unidade de medida elevada ao quadrado. Agora, olha só o que aparece para a gente. Quando eu tenho unidade de medida de volume, eu tenho a unidade de medida elevada a quanto? Se eu tenho 3 grandezas, base vezes altura vezes largura, eu tenho a unidade de medida elevada ao cubo, ok? Não podemos esquecer desse detalhe. Oiê! Então, coloquei esse fundo aqui para a gente focar. Tirei os filtros, vamos focar nessa pergunta. Qual o volume desse sólido? Gente, vejam que esse sólido ele é formado por vários cubinhos. Então, se eu não tenho quanto mede a sua base, quanto mede a largura, quanto mede a altura em metro, em decímetro, em centímetro, em milímetro, em quilômetro, a nossa unidade de medida, nesse caso, são os cubinhos. Então, vamos pensar aqui, ó. Quanto que nós temos na nossa base? Na nossa base, eu tenho a lateral de quantos cubinhos? 1, 2, 3 e 4. Então, aqui eu tenho 4. Quanto que eu tenho na minha altura? Eu tenho a lateral de 2 cubinhos, olhem. 1 e 2. Então, aqui eu tenho 2. E qual é a lateral da nossa figura? Eu tenho 1. Pronto, simples assim. Como que a gente pode calcular o volume desse sólido? Vamos vir para cá. Volume é igual comprimento vezes largura vezes altura. Volume vai ser igual. Quem é meu comprimento? 4 vezes quem é a minha largura? 1 vezes quem é a minha altura? 2. Prontinho desse jeito, olha só. Volume é igual 4 vezes 1 vezes 2. 4 vezes 1 dá 4 e 4 vezes 2 dá 8. Volume é igual a 8. 8 o quê? Qual unidade de medida? 8 cubinhos. Pronto. Tia Vanessa, mas e se eu quisesse contar quantos cubinhos que eu tenho aqui? Também seria o volume? Vamos ver? Olha só, vou pintar o que estiver sendo contado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Essa foi fácil, não foi? Atenção nesse probleminha. Olha só o que ele diz. Uma piscina retangular tem 10 metros de comprimento, 7 metros de largura e 2,5 metros de altura. Determine o volume dessa piscina. Pessoal, às vezes a gente está ali na piscina, né? Ou então do lado de fora, e quando a gente olha, a gente tem a impressão que ela é um retângulo. Até porque falou uma piscina retangular. Então, quando a gente olha a piscina de cima, a gente vê um retângulo ali, aquele azul, que no caso é a água, né? Mas a gente não pode esquecer que a piscina ela é como se fosse uma caixa, ela é um bloco. Então, ela tem comprimento, ela tem largura, mas ela tem profundidade também. Então, nesse caso, a nossa profundidade é a altura. Quando a gente vai pular numa piscina, a gente pergunta assim, qual é a altura dessa piscina? Ela é muito funda? Qual é a profundidade? Então, a gente precisa se situar num problema para a gente compreender quem faz parte de quem naquela situação, tá bom? Então, mais uma vez, nós vamos enxergar a piscina como um bloco retangular. Quando ele diz que a piscina tem 10 metros de comprimento, é como se eu tivesse tirado a piscina ali do fundo, ali do subsolo, né, do solo, e colocado ela em cima. Então, eu venho aqui, ó, eu tenho 10 metros de comprimento, nós temos 7 metros de largura e nós temos 2,5 metros de altura, que no caso seria a profundidade. Para calcular volume de bloco retangular, que é um paralelepípedo, ou de cubo, nós usamos a mesma fórmula. Base vezes altura vezes largura. Tia Vanessa, mas na hora de inserir as informações no meu desenho, eu me perdi. Vamos supor que eu tenha confundido o comprimento com largura. Teria algum problema em calcular isso?
No cálculo, não, porque como a gente sabe, existe a propriedade que diz que na multiplicação, se eu inverter a ordem dos meus fatores, o meu resultado será o mesmo. Então, aqui, ó, eu posso fazer que o volume é igual a comprimento vezes largura vezes altura, e inclusive na hora de multiplicar, eu posso mudar a ordem. Eu posso fazer 10 metros vezes 2,5, que dá 25, vezes 7, 175. Ou eu posso fazer 7 vezes 2,5 e o resultado 10. Enfim, a gente não precisa seguir a ordem que a multiplicação aparece, tá bom? Mas nós temos aqui, ó, 10 metros vezes 7 metros vezes 2,5 metros dá 175 metros. E eu quero chamar a atenção de vocês, é que metro vezes metro dá metro quadrado. E metro quadrado vezes metro dá metro cúbico. Então, o volume dessa piscina é de 175 metros cúbicos, ok? Gente, é o seguinte, quando eu coloco aqui conversão de unidade de volume, a gente tem que lembrar o que é converter. Converter, por exemplo, a gente já fez essa atividade em momentos anteriores, que a gente tinha, por exemplo, que transformar metro em centímetro, ou metro em quilômetro, ou centímetro em decímetro. Então, nesse momento, nós vamos aprender a converter unidade de medida de volume. Nós temos que lembrar que a unidade de medida de volume, ela sempre estará elevada ao cubo. Por quê? Porque essa unidade de medida de volume, ela é o resultado, ela é a resposta de uma multiplicação de 3 grandezas. Então, eu sempre vou ter quilômetro ao cubo, hectômetro ao cubo, metros cúbicos, decímetros cúbicos, centímetros cúbicos e assim por diante. Então, a gente precisa lembrar da musiquinha que nós já cantamos anteriormente, que é para a gente saber a ordem dessas grandezas. Então, eu tenho como unidade, né? Nós temos quilômetro, hectômetro, decâmetro e metro, decímetro, centímetro, milímetro também. Só que todas essas unidades estarão elevadas ao cubo, ok? Então, eu vou diminuir aqui, ó, a minha janelinha para poder mostrar para vocês o que vai acontecer nesse fenômeno de converter uma unidade de medida para outra. Observem que eu tenho quilômetro cúbico, hectômetro cúbico, decâmetro cúbico, metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico e milímetro cúbico. Quando era transformação só de comprimento, eu colocava um número dentro de cada casinha e andava com aquela vírgula, acrescentando zero quando era necessário. Quando a gente tinha transformação de área são 2 grandezas. Opa, meu dedinho, 2 grandezas. Então, dentro de cada casinha eu colocava 2 algarismos. E aqui no volume não vai ser diferente. No volume, nós também poderemos colocar 3 unidades, 3 algarismos dentro de cada casinha, tá? Então, quando a gente percebe aqui, ó, que do quilômetro cúbico para o hectômetro cúbico tem uma multiplicação por 1000, é porque eu vou inserir 3 zeros aqui, por exemplo. Se eu tiver 3 quilômetros cúbicos e eu quero transformar em hectômetros cúbicos, eu vou acrescentar 3 zeros aqui na casinha do hectômetro cúbico. Isso significa uma multiplicação por 1000. A mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Se eu tiver em milímetros cúbicos para centímetros cúbicos, eu vou dividir por 1000, tá? A ordem das grandezas é a mesma do que daqui a gente já tinha visto. Na prática, como é que isso vai funcionar? Amores, vamos praticar nossos conhecimentos até agora? Vamos com agora é com você. Toda vez que aparecer agora é com você, não tem como fugir disso. Então, você vai fazer no seu caderno essa atividade aqui e eu vou dar algumas sugestões, algumas dicas. Olha só, as figuras abaixo representam diferentes caixas d'água na forma de blocos retangulares. Eu tenho a primeira, a segunda, a terceira e a quarta caixa, cada uma com as suas respectivas dimensões. Observem que nós não temos unidade de medida. Eu não sei se essa primeira caixa é uma caixa que está em metro, em quilômetro, em hectômetro, em decímetro, em decâmetro, nós não sabemos. Então, nós não podemos inventar, tá? Então, se a primeira caixa não aparece a unidade de medida, o seu volume só vai ser o número. Usando as medidas registradas nas figuras, calcule os volumes dessas caixas. Quais possuem o mesmo volume? Então, não esqueçam de aplicar a fórmula do volume em cada uma delas. Volume é igual a comprimento vezes a largura vezes a altura. Substitua cada letrinha dessa aí pelas grandezas que cada caixa possui e calcule o volume de cada uma delas.
Quando você terminar de calcular, você vai indicar quais caixas possuem volumes iguais, tá? Faça com capricho, façam com tranquilidade, que vai ser excelente para você. Oiê! Gente, sabe por que eu tô com esse filtro aqui, ó, de caixa? De caixa de leite? Porque a gente vai falar sobre capacidade, galera. Capacidade é o quanto cabe de líquido ou gás dentro de um recipiente. O volume é o espaço que aquele objeto ocupa em algum lugar. E a capacidade é quanto cabe dentro daquele objeto. Quer ver? Vocês estão lembrados dessa caixinha aqui? Vocês estão lembrados da caixinha? Deixa eu colocar bem certinho aqui. Silent! Vocês estão lembrados dessa caixinha de chocolate? Pois então, aqui nós calculamos o volume. Então, nós fizemos base vezes altura vezes a largura. Agora, se eu quiser saber, por exemplo, quanto cabe de água dentro dessa caixinha, aí, gente, eu estarei calculando e encontrando a capacidade. Qual é a capacidade desse recipiente? Deu para entender a diferença entre volume e capacidade? Tcharam! Galera, falando agora de capacidade, olha só o que vai acontecer. Eu coloquei aqui, uma piscina retangular tem 10 metros de comprimento, 7 metros de largura e 2,5 de altura, que é a profundidade. Vocês estão lembrados que nós já falamos sobre esse problema no início da nossa aula? Pois no início da nossa aula nós encontramos o volume de uma piscina com essas dimensões. Só que agora ele pergunta assim: quantos litros de água são necessários para encher totalmente essa piscina? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, pessoal, é saber a diferença entre volume e capacidade. Se eu quero saber quantos litros eu preciso, só que as dimensões da piscina estão em metros, se a gente calcular base vezes altura vezes largura, nós vamos encontrar 175 metros cúbicos. Só que metro cúbico é unidade de medida de volume e não de capacidade. A capacidade eu preciso encontrar em litros. E aí nós precisamos fazer uma coisa chamada conversão. Eu preciso converter a unidade de medida de volume para capacidade. E aí a gente tem que lembrar disso daqui, ó. Dá um stop, pé, e anote no caderno que 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. Pessoal, 1 decímetro cúbico é medida de volume e 1 litro é medida de capacidade. Essa conversão diz o seguinte, que dentro de um recipiente com 1 decímetro cúbico cabe 1 litro. Então, se eu tenho que a piscina possui um volume de 175 metros cúbicos, eu posso transformar metro em decímetro primeiro, porque na hora que eu transformar todas essas grandezas aqui, ó, em decímetro, eu vou encontrar em decímetro cúbico. Olha só o que vai acontecer. Vou subir aqui minha janelinha. E a gente vai lembrar do quilômetro, hectômetro, decâmetro e metro, decímetro, centímetro, milímetro também. Se a gente tivesse aqui no metro, olha só. Vem para cá, janelinha. Se eu tiver bem aqui com o metro, ó. Metro. Aqui nós sabemos que nós temos o metro. Se a gente estiver aqui no metro e eu precisar ir para o decímetro, olha só, um está do lado do outro. Então, eu multiplico por 10. Se eu tenho, por exemplo, aqui, ó, 5 metros e eu quero a medida em decímetro, eu tenho 50 decímetros. Deu para lembrar? Com isso, eu vou voltar aqui o slide para a gente poder entender essa transformação. Gente, o que eu fiz aqui? Eu organizei as medidas. Olha, 10 metros virou 100 decímetros, 7 metros virou 70 decímetros, 2,5 metros virou 25 decímetros. E agora eu calculei o volume com essas novas medidas em decímetros. Então, eu coloquei aqui do ladinho, ó. Volume é igual a base vezes a altura vezes a largura. Lembrando que a base é o comprimento. Então, eu substituí 100 decímetros vezes 25 decímetros vezes 70 decímetros. Quando a gente multiplica tudo isso, nós encontramos 175 mil
decímetros cúbicos. Pensem comigo. Se em 1 decímetro cúbico cabe 1 litro, em 175 mil decímetros cúbicos vai caber 175 mil litros para encher a piscina na sua totalidade. Ok, pessoal? Belezinha? Tia Vanessa, mas e se eu resolver o problema com um metro do jeito que apareceu lá? Se eu fizer 10 metros vezes 7 metros vezes 2,5 metros, eu vou encontrar 175 metros cúbicos. Não teria como transformar metros cúbicos em decímetros cúbicos para eu saber quanto de água que cabe lá? Teria. Só que a gente tem que lembrar dessa regrinha aqui, ó. Eu tenho aqui a conversão de unidade de medida de volume. Se a grandeza está elevada ao cubo, é porque lá dentro cabe 3 algarismos. Então, pensem comigo, se aqui ó, nós encontramos 175 metros cúbicos, para eu chegar no decímetro cúbico, eu multiplico por 1.000. Então, 175 metros cúbicos vezes 1.000 dá 175 mil decímetros cúbicos. Aí sim a gente consegue transformar essa unidade de medida de volume e saber quanto que cabe de litro lá dentro. Voltando aqui no slide, olha só o que a gente vai ter. Quando apareceu aqui, ó, 175 metros cúbicos e eu multipliquei por 1.000, nós multiplicamos por 1.000 para encontrar litro. Na verdade, quando eu multipliquei por 1.000, eu tenho 175 mil decímetros cúbicos. E se 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro, 175 mil decímetros cúbicos equivalem a 175 mil litros. Muito bem. Isso significa que você está prontinho para o Agora é com você. Gente, esse Agora é com você é da página 363, questão número 5. Olha só o que ele diz. Uma caixa d'água de base quadrada, mede 2,05 metros de lado. Então, prestem atenção. A base, ou seja, o comprimento e a largura têm medidas iguais, porque é um quadrado. Só que a altura é de 10,50 metros. A caixa está cheia. Quantos litros de água estão contidos nessa caixa? Então, aqui eu dou uma sugestão para vocês. Ou vocês transformam já agora, antes de fazer a conta, metro em decímetro, porque aí você já encontra o resultado em decímetro cúbico e você iguala que 1 decímetro cúbico cabe 1 litro. Ou o que você vai fazer? Você vai calcular do jeito que está aqui, encontrando o resultado em metros cúbicos, e aí você faz a transformação do volume multiplicando por 1.000. Então, você multiplica por 1.000, encontra decímetro cúbico e iguala ao litro, ok? Pessoal, olha só, não deixem de fazer essas atividades. Se for necessário, voltem no vídeo para vocês poderem compreender todas essas explicações que foram dadas aqui. Esse conteúdo, ele é um conteúdo muito importante para o próximo ano, muito importante para o nosso terceiro formulário que está chegando aí, tá bom? Qualquer dúvida, separe, coloque nos comentários ou aguarde a aula ao vivo. Ó, um beijo no coração de vocês e até daqui a pouquinho!